Isaías capítulo 4, iremos ler a partir do versículo 6. 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo 7, sobre a igreja. Mas Oséias trabalhava essa palavra de Tobias, os arábios e os amonitas e os adonitas, que Samaria crescente a relação dos muros de Jerusalém. Já as loucuras se começavam a tapar, e ligaram-se sobre modo. 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O 9, irmãos. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção fizemos guarda de dia e de noite. Por causa deles. Agora o versículo 13 eu vou ler, diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O versículo 15, toda a igreja. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Glória ao nome de Jesus. O 16 diz assim: naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O 17: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Glória a Deus. O 18 diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura. Em nome de Jesus, já foi orado aqui por vários pedidos. Vamos agradecer nessa hora pela leitura que foi feita. Amém, irmãos? Quantos mais vão participar dessa oração conosco? Oremos então. Eterno Deus, bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque nesta hora o Senhor mais uma vez tem falado aos nossos corações através da tua palavra. A tua palavra é viva, Senhor, é eficaz, é verdadeira, ó Senhor, e traz frutos eternos. A tua palavra não volta vazia, Senhor, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Neemias é um livro marcante, não é? É uma história marcante, a história do povo de Deus, né? Os irmãos sabem que o povo foi levado cativo, são 70 anos cativo na Babilônia, né? E antes do povo ser levado, a cidade foi destruída, foi queimada, destruíram a cidade, destruíram o templo. Havia uma confiança em Israel muito grande no templo, né? E havia também uma confiança em Israel muito grande na cidade. A cidade era uma cidade estratégica, ela tinha muros muito fortes, irmãos. Era uma cidade alta. Por ser uma cidade alta, o inimigo tinha muita dificuldade de adentrar, e seus muros também eram muros grandes, largos, difíceis de ser derrubados. Então era tipo uma cidade invencível, a cidade de Jerusalém. As portas eram bem fortes também, para que os inimigos não pudessem
julgamento do Senhor. Israel agora vai para o cativeiro. E é profetizado pelo profeta Jeremias, né? 70 anos de cativeiro. Mas o interessante, irmãos, é que, como já disse os irmãos, até o muro foi destruído. A Bíblia diz que ficou em pó, a cidade ficou só o pó, não ficou nada. Até os muros, eu não sei como eles conseguiram destruir aqueles muros, mas eles destruíram até os muros. E a Bíblia diz que ficou só o pó. A cidade foi totalmente queimada, os muros destruídos, ficou tudo acabado. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias que ficou alguns poucos que não foram levados para o cativeiro. Ficaram alguns poucos que ficaram vivendo ali, quase que de alguma forma preservando aquele ambiente, como pessoas muito pobres que ficaram ali naquele lugar. Alguns anos depois, a Bíblia diz que alguns judeus, já vindo do cativeiro, vêm até Neemias, e Neemias procura saber como está a cidade de Jerusalém, como estão aqueles povos que ficaram ali em Jerusalém. E é incrível, eu queria ler com os irmãos, eu acredito que os irmãos estão com a Bíblia ainda aberta em Neemias, e eu queria ler com os irmãos o capítulo 1, a reação de Neemias é muito interessante. Veja o que a Bíblia diz, do capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram para o exílio e se acham lá na província. Então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1, lemos até o 4, vamos ler mais um pouquinho daqui a pouco. Mas veja a primeira reação de Neemias. Neemias era copeiro do rei, Neemias era um homem de boa posição, Neemias era um homem realizado na sua vida, Neemias era um homem que vivia muito bem, irmãos. Poderíamos dizer nos dias de hoje que Neemias ganhava um salário maravilhoso, vivia em um lugar bem, tinha uma estrutura espetacular, mas Neemias estava preocupado com aqueles pobres de Judá que foram até ele, aqueles irmãos que foram até ele. Ele procura saber de Jerusalém, e quando ele sabe do estado de Jerusalém, a Bíblia diz que ele fica vários dias lamentando e chorando, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo por causa de Jerusalém e por causa da condição daquele povo que ficou ali. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia me ensina é que o servo de Deus, é que o crente, é que o homem de Deus, é que a mulher de Deus, antes de tudo, tem que ter sensibilidade. Neemias era um homem sensível. Ele poderia dizer o seguinte: olha, o povo teve o castigo que merecia. Se eles estão na pobreza, é porque eles merecem, é porque eles pecaram, é porque eles fizeram mal. Mas não, irmãos, ele se compadeceu, estando numa posição boa, ele se compadeceu da situação daqueles irmãos, e ele chorou muitíssimo na obra de Deus. E para entrarmos na obra de Deus, isso aqui é antes dele ser chamado, é antes dele ingressar na obra de Deus. Ele era um homem sensível à obra de Deus. Precisamos ter sensibilidade quanto à obra de Deus. Não importa o motivo, não importa a causa, não importa a situação, temos que ter sensibilidade. Neemias não se preocupa, porque a cidade está assim, porque era para estar assim mesmo. Deus foi. Irmãos, tem crente que é tão pessimista, que a situação está preta, a água está afundando, o irmão
sentimento de sensibilidade, de amor, sentimento de chorar, sentimento de aceitar até sofrer por causa da obra de Deus. E no versículo 5 diz a Bíblia: e disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardastes a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Que percepção maravilhosa, irmãos! Em vez dele criticar e se tornar um crítico, ele se torna um intercessor a Deus. E ele diz assim: olha, Senhor, eu sei que a gente é falho, eu sei que a gente erra, eu sei, Senhor, mas tem misericórdia de nós. Ao invés de criticar, ele se torna um intercessor, dia e noite, orando pela obra e por aqueles que fazem parte da obra. E a Bíblia diz no versículo 7: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei dentre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E aí ele recita a palavra de Deus, porque o crente tem que estar alicerçado na palavra de Deus, irmão. O crente não tem que estar alicerçado em emoções, o crente não tem que estar alicerçado em sentimentos, o crente não tem que estar alicerçado em aparência, em expectativas humanas, em coisas humanas. O crente tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E o Neemias recita a palavra de Deus e diz assim: olha, Senhor, está escrito, se nós nos desobedecemos, o Senhor nos espalharia pela terra, mas se nós obedecemos os teus mandamentos, se nós formos obedientes, se nós formos fiéis, se nós nos arrependermos e clamarmos a ti, o Senhor fará um milagre e ajudará o teu povo dos quatro cantos da terra, e a glória da primeira casa será maior do que a da segunda casa. Era isso que Neemias estava dizendo. Agora veja o que diz o versículo 10: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e tua mão poderosa. Olha que consciência tremenda. Olha, Senhor, eles são falhos, eles erraram, eles pecaram contra ti, mas eles são teu povo, Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor salvou. Que intercessão poderosa! Com certeza, irmãos, o crente, antes de adentrar a obra de Deus, ele tem que ter este sentimento pela obra do Senhor. E o versículo 11 diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 2 e no versículo 1: no mês de Nissan, veja que coisa tremenda a palavra de Deus vai nos dizer. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Depois de orar, Neemias criou uma perspectiva. Foi o último versículo do capítulo 1, a parte final, quando ele diz assim: dar-lhe mercê perante este homem. Ou seja, Neemias já colocou no seu coração que ele não ia só orar, que ele não ia só jejuar, que ele não ia só chorar, mas que ele iria ter uma atitude para com a obra de Deus. O que é que Neemias está nos ensinando? Que o crente não tem que ser só um crente teórico, ele tem que ser um crente de oração, mas tem que ser um crente de ação.
E aí ele vai diante do rei. Quando ele chega diante do rei, ele revela algo tremendo, porque ele diz assim: eu nunca antes estive triste diante do rei. Ele sabia, irmãos, o perigo de estar triste diante do rei. O rei poderia se irar, poderia até matá-lo. Ele estava correndo risco de vida. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a obra era tão importante para Neemias que nenhum motivo fez com que ele chegasse diante do rei triste. Certamente esse homem adoeceu, certamente alguém da família dele adoeceu, certamente alguém morreu, certamente esse homem teve problemas, mas ele nunca chegou triste diante do rei. Mas naquele dia, por causa da obra de Deus, ele chegou triste diante do rei. Aleluia. Veja o amor desse homem pela obra do Senhor. Veja o amor desse homem por aquilo que tinha acontecido e a situação que estava aquele povo pobre em um lugar destruído, acabado. E aquele lugar era uma grande referência, porque Jerusalém era um lugar da promessa, Jerusalém era um lugar do pacto, Jerusalém era um ponto entre o povo e Deus, era um lugar de mediação entre Deus e o povo. A oração que fosse feita em Jerusalém, Deus o veria. Jerusalém era um lugar do sacrifício, Jerusalém era um lugar da espiritualidade do povo de Deus. Por isso que Jerusalém tinha grande importância para Neemias. E o rei observa que ele está triste. Veja o que a Bíblia diz a ele aqui. E o rei lhe diz: por que estás triste? O teu rosto, e não estás doente. Tem que ser tristeza do coração. Então teme sobremaneira. Neemias sabia o risco que ele estava correndo. Ele entendeu muito aquele momento que o rei disse: você na minha presença triste e não está doente. Olha o que diz a Bíblia no versículo 3. Ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. O que é que ele fez? Ele disse a verdade. Crente tem que dizer a verdade, irmão. Não é estar com enrolada, não. Não é estar com mentira, não. Ele poderia sofrer muito. O rei pode dizer: e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não quero você triste aqui, não. E o rei poderia se irar com ele por causa disso. Mas crente tem que ser verdadeiro, tem que dizer a verdade. Ele poderia dar um jeitinho, ele poderia inventar uma mentira, ele poderia fazer isso. Não, mas ele falou a verdade. Eu estou triste por causa de Jerusalém, que está destruída. A minha cidade está destruída e é por isso que eu estou triste. Aleluia. Eu não estou triste porque eu não tenho um cargo lá em Jerusalém. Eu não estou triste porque eu não sou sacerdote. Eu não estou triste por causa eu não sou alguém, não fui chamado para o sacerdócio, ou para ser um levita, ou para ser isso. Eu estou triste porque a cidade está destruída. Porque aquele que serve a Deus, ele ama a obra de Deus. Pouco importa se ele está à frente, se ele está distante, se ele está perto, se ele está longe. Ele ama a obra, independente da situação dele. A obra está no seu coração. É verdade, meu Deus. Neemias sentia, e diz a Bíblia que veja a resposta de Neemias no versículo 5, porque o rei diz o seguinte para ele: disse o rei no versículo 4: que me pedes agora? Agora veja a atitude do homem de Deus diante do rei. Então, orei ao Deus dos céus. Eita, irmãos, o crente só progride na obra debaixo de oração. Sem oração ele não alcança nada. Sem oração ele não sai do canto. Sem oração ele não se move, não chega a canto nenhum. A Bíblia diz que quando o rei diz: o que é que você me pede? Ai, irmão, tem tanta gente que se estivesse no lugar desse homem pedia tanta coisa. Ah, eu quero ser isso. Ah, eu quero aquilo. Ah, eu quero aquilo outro. Mas ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado com a obra. E aí ele orou e pediu orientação a Deus. E veja o que ele disse. E disse ao rei: se é do agrado do rei, versículo 5, e se o teu povo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique.
onde os muros estavam bonitos. Ele não pediu para ir para a Páscoa, não. A coisa mais maravilhosa para o povo era ir para a Páscoa em Jerusalém. Era maravilhoso, mas Neemias não estava pedindo isso, não. Neemias estava pedindo para ir para um lugar arrasado, acabado, destruído e com o propósito de reedificar. Não sei como. Era um homem que vivia pela fé. Porque como é que esse homem ia chegar, ia sair do lugar que ele estava, ia chegar lá, ia reedificar uma cidade destruída? Era pela fé, irmão, que esse homem estava agindo, debaixo de muita oração. O que movia esse homem era um sentimento: eu tenho que fazer alguma coisa pela obra de Deus. E a Bíblia diz, no versículo 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando mudará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, versículo 7: se ao rei parecer bom, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha o que diz o versículo 8: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Irmãos, se coloque nessa situação. Você trabalha para um governador, e aí de repente você está triste, e o governador se preocupa com você e diz o que você diz qual o seu problema, e aí você pede para ser liberado para fazer uma obra que vai demorar não sei quanto tempo, porque não era pouco tempo. E aí o governador diz: vá, e quando ele diz vá, ele diz assim: peraí, mais uma coisa, eu preciso que o senhor me autorize a andar por tal lugar. Ele diz: tá, mas peraí, eu preciso que o senhor banque a obra também. E a Bíblia diz que o rei diz assim: eu vou bancar a obra também. Aleluia! Isso aqui é Deus, irmão. Quando a boa mão de Deus está na obra, a obra cresce, a obra progride, e Deus usa até quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Eu nunca esqueço daquela história. Eu gosto de contar a história de uma irmã que ela estava passando necessidade. Coitada da irmã, não tinha mais o que dar para os filhos, botou os filhos para dormir, deu a última refeição e disse: meu Deus, amanhã de manhã o que é que eu vou dar para esses meninos? E começou a orar: isso hoje eu não durmo, eu vou passar a noite toda orando. E a irmã, uma casinha simples, a frente da casa dava com a rua já, não tinha muro, não tinha nada. E lá para as 2 horas da manhã passou uns jovens indo para a balada, e quando eles passaram, eles ouviram a irmã orando, e a irmã dizia: Senhor, não tem nada. Amanhã, Senhor, o que é que eu vou dar a esses meninos? Não tem pão, não tem leite, não tem nada, Senhor. Ah, Senhor, ajuda e tal. E quando ela orava, aqueles meninos ouviram e saíram sorrindo, zombando, e disse assim: amanhã a gente vai pegar uma peça com essa irmã. Foi. E aí eles de manhã, quando vieram da balada, passaram na padaria, compraram leite, pão, café, um monte de coisa, fizeram uma feira, irmão. Chegaram lá na porta da irmã e papai, quando a irmã abriu, logo de manhãzinha, as irmãs, quando ela viu as coisas, a gente veio trazer isso para a senhora, ela: glória a Deus! Aí começou já a botar as coisas para dentro, e botando as coisas, e peraí, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou, não? Mas não, meu filho, não importa não, bota para dentro, não importa não, vamos botando, e daqui a pouco assim: mas eu quero dizer quem mandou. Aí quem foi, meu filho, que mandou? Foi o diabo. A irmã deu glória a Deus ainda mais, aí disse: glória a Deus, aleluia, glória, 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 e vamos glória. E aí o moço disse: mas eu acho que a senhora não entendeu, irmão, quem mandou foi o diabo. Não, e é por isso
Está escrito, irmão. Está escrito, você não estou inventando, não. Não toque no meu servo Jó. Tire tudo, deixa com tudo, mas não toque nele. Eu estou botando limite. A minha palavra tem poder. Não toque Deus, senão você se acaba. E ele tocou, irmão? Tocou foi nada, irmão. Ele está sujeito a Deus, porque Deus é rei, é Senhor, e ele governa sobre todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus, ele governa sobre tudo. Salmo 103:19, o seu trono está no céu e ele governa sobre tudo. E aí o rei já pensou? Ei, tem um problema, é o quê? Eu preciso ter uma carta tua para passar. O povo não vai deixar eu passar. Toma a carta, meu filho. Passa. Aí daqui a pouco. Ei, peraí, e o material que eu construí lá? Eu dou, se preocupe, não. E ele deu tudo. Mas por que esse homem fez tudo isso? Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Porque a boa mão de Deus era com ele. Aquele homem já percebeu que a mão de Deus estava com ele e ele devia seguir em frente. Diz a Bíblia no versículo 9: então fui aos governadores da lei do Eufrates e entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Veja que Deus maravilhoso, irmão. Um servo de Deus, um simples copeiro, irmão. E estava ali os comandantes oficiais do exército, tudo acompanhando ele, guardando ele e protegendo ele, e ali com ele do lado. Que coisa maravilhosa! Deus exalta os humildes, mas Deus abate os exaltados. Por isso que ele disse: a boa mão de Deus era comigo. Coisa maravilhosa, irmão. Nem a gente ter condições, não. Nem a gente saber fazer, não. Nem a gente ter força na nossa mão, não. Coisa maravilhosa é a boa mão de Deus ser com a gente. Ainda que eu não tenha força, ainda que eu não tenha inteligência, ainda que eu não tenha sabedoria, ainda que eu não tenha estudo, às vezes eu não vou ter nada. Mas o que é que importa se a mão de Deus é comigo? Quem tem Deus tem tudo. Versículo 10: isto ficaram sabendo Sanbalate o Amonita e Tobias o servo Amonita, e muito se lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Está pensando que não vai se levantar também o inimigo, não é? Mesmo a boa mão de Deus sendo contigo, vai se levantar um inimigo que vai procurar saber por quê? Por que eles estão reedificando? Por que eles abriram aquela porta? Mas a porta não foi fechada? Mas por que eles estão abrindo? Ah, eles estão abrindo, mas ele não vai prosperar, não. Mas não vai dar certo, não. E a gente vai tentar atrapalhar e fazer o que for para não dar certo. Mas a boa mão do Senhor está comigo. Agora veja, irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui. Quando Neemias chega naquela cidade destruída, versículo 12: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Foi todo mundo não, viu? Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Cuidado com os projetos que Deus coloca no teu coração, porque às vezes você conta alguém achando que é o teu amigo e é Sanbalate e Tobias está indo por trás de você para te derrubar. Cuidado! Neemias disse: eu não disse a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Tem coisa que é só você e Deus. Os planos de Deus na tua vida tem que ficar entre você e Deus, entre Deus e você. Não precisa você falar para ninguém, não. Aí diz a Bíblia: não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Tem coisa que você vai ter que passar sozinho. Tem coisa que você vai ter que enfrentar sozinho. Tem coisa que Deus quer é com você. E na dificuldade, porque ali a cidade estava arrasada. Tudo que a gente quer, irmão, na hora da dificuldade é ter alguém do lado. Tudo que a gente quer é ter alguém do lado. Já pensou a cidade arrasada, o pó, o monturo, o negócio
Para quê? Para dar força. Mas sabe de uma coisa? A tua força é o Senhor, a tua força é quem te chamou, a tua força é quem está contigo. E diz a Bíblia, versículo 13: de noite sai pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. 14: passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Nem o cavalo, irmão, chegou uma hora que nem o cavalo, Deus disse: vai comigo não, tu vai ter que descer o cavalo, tu vai ter que atravessar o rio sozinho, para tu andar sozinho, para tu conhecer o lugar e a situação de que tu vai enfrentar. Aleluia. Aí diz a Bíblia assim: voltei e entrei pela porta ao final do 15 do vale e tornei para casa. Veja o que diz 16: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Tem coisas, irmãos, que Deus tem somente comigo e contigo, e não é para a gente compartilhar com ninguém. Vai chegar a hora, vai chegar o momento. Saiba aguardar o momento, saiba aguardar a hora de compartilhar alguma coisa. Versículo 17: então me disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, quer dizer, vergonha. Veja o que diz o versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, e também a palavra que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Cuidado com o crente pessimista, porque Neemias viu a derrota do mundo todo ali naquela cidade. Neemias subiu, andou sozinho, Neemias viu a tragédia toda, mas quando ele chegou diante do povo, sabe do que ele falou? Ele falou da mão de Deus que foi com ele diante do rei. Ele falou da palavra do rei, que Deus foi com ele quando ele foi diante do rei. Não seja um crente pessimista, seja um crente otimista. Você serve a um Deus que pode mudar qualquer realidade, qualquer situação da tua vida. Seja otimista na obra de Deus, porque o dono da obra é Deus. Ele poderia, irmão, chegar lá diante do povo e dizer: a situação é muito difícil, pessoal. Essa é uma palavra muito forte, principalmente para quem está à frente da obra, viu? Está fazendo alguma coisa na obra, tem uma responsabilidade, está liderando alguém. É uma palavra muito forte, porque ele poderia chegar ali e dizer: pessoal, o negócio é feio, viu? Não sobrou nada, eu andei por tudo aqui, era só pó, e o povo ia se entristecer. E quem queria fazer obra de nada, irmão? Mas o líder não, ele viu tudo, ele absorveu tudo, mas ele passou a uma perspectiva do alto, uma perspectiva de Deus, e ele diz assim: olha, a boa mão de Deus foi comigo lá diante do rei, e eu falei com o rei, e o rei me deu carga para eu passar, e o rei me deu material. A boa mão de Deus é conosco para a obra. Aí o povo fortaleceu a mão e disse: então vamos fazer.
irmã, Deus toca no coração da serva do Senhor, e outro dia eu venho falar do quadro de ano, né? Quem sabe? Deus pode todas as coisas. Mas, irmão, olha só, o povo bota a mão na obra. O que acontece? O versículo 6, para a gente encerrar. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua obra, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Os irmãos estão entendendo? O povo botou a mão na massa, e aquilo que parecia impossível se realizou. O pior foi construído. Os muros foram construídos. Sabe por quê? A Bíblia diz que os muros foram construídos porque o povo tinha riqueza. É isso, irmãos? Porque o povo tinha muito trabalhador. É isso, irmãos? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que Deus quer de mim e você é ânimo. Pode não ter recursos, pode não ter condições, pode não ter gente, mas tem ânimo. E Deus, Ele só precisa de uma coisa: o meu e o teu ânimo, a minha e a tua disposição. A gente pode chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho uma coisa, Senhor, eu não sei se vai servir, eu tenho ânimo. Se o Senhor me mandar, eu vou. Se o Senhor disser, eu faço. Olha, Senhor, eu tenho ânimo para fazer a tua obra. Deus vai olhar e dizer assim: pronto, é suficiente, vai para fazer a minha obra, porque você tem ânimo. A obra de Deus se faz com ânimo, irmão. Quando Deus chama Jonas, a primeira coisa que Deus diz para Jonas é: dispõe-te, ou seja, tem disposição e vai para Nínive. Ah, Senhor, mas eu não tenho condição, não, Senhor, eu sou fraquinho. Eu não perguntei se você tem condição, eu disse: tenha ânimo, disponha-te. É só dizer: eis-me aqui, Senhor, e Ele faz o resto. Agora tem uma coisa, viu? O inimigo vai se levantar, porque aqui nós lemos que os inimigos, Sanbalate e Tobias, ficou irado. Mas sabe o que acontece? Quando o inimigo se ira e tal, veja o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 9: porém nós oramos ao nosso Deus, como proteção nos guarda contra eles de dia e de noite. Preste atenção que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Não é só orar não, viu? É agir também. E também não é só agir não, é orar também. Olha, temos que ser espiritual, mas temos que ser também prudentes. Não se faz uma casa só orando não, irmão. Se faz uma casa orando e trabalhando. E é, meu irmão, porque na mão do povo tinha uma espada e na outra ele fazia o trabalho. Tinha uma espada e o trabalho. Uma espada e o trabalho. Não podemos ser crente espiritualista. A gente ora e não faz nada, não. A gente ora e vai para o combate. A gente ora e vai para a guerra. A gente ora e vai para o campo de batalha. A gente ora e vai evangelizar. A gente ora e vai jejuar. A gente ora e vai visitar. A gente ora e vai buscar. A gente ora e vai trabalhar também, irmão. Quando a gente chegar assim, a gente está pronto para a obra. Os inimigos atacando. A Bíblia diz que os seus planos foram frustrados porque tinha oração. Aí os planos do inimigo caíram por terra, foram frustrados. Mas a Bíblia diz que tinha, para encerrar, duas coisas que me chamam a atenção aqui. Uma, o povo está com uma espada na mão e com a outra fazia a obra. Com a espada na mão, com a outra fazia a obra. Porque se você pegar a tua mão e for fazer sua obra, o inimigo vai querer atacar e você não vai ter como se defender. Então você tem que estar pronto, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar buscando, tem que estar se consagrando, tem que estar se preparando. Quando você estiver assim, aí você vai para a obra. Aí quando o inimigo vier, ele vai ver uma espada reluzente na tua mão, ele vai correr e os seus planos serão frustrados. Então com uma mão segura a espada e com a outra faça a obra. Segura a espada e faça a obra. Segura a espada e faça a obra. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O muro vai estar de pé, erguido, bem bonito. Agora veja para que daqui a pouco.
E veja o que diz aqui o capítulo 6, versículo 15 e 16, para a gente encerrar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Olha o tempo que demorou para a obra ser feita, 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Sabe para que Deus vai te usar com espada na mão e fazendo a obra com a outra? Sabe por que Deus vai te usar com ânimo? Porque o muro só se completou porque tinha ânimo. Sabe quanto tempo durou para construir o muro? 52 dias. E quando o muro foi construído, toda a circunvizinhança e os gentios viram uma coisa e temeram. Eles só conseguiram porque o Deus deles foram com ele. É para a glória de Deus que Deus vai edificar. É para a glória de Deus que Deus vai fazer. Não é para a minha glória, não é para a tua glória, não é para o meu reconhecimento, nem para o teu reconhecimento. É para a glória de Deus. Quando eu e você faz a obra, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja honrado, as coisas vão progredir, porque é para a glória de Deus. Faça a obra para a glória de Deus, não faça a obra por qualquer outro motivo não, mas faça para a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Só vai dar certo se for para a glória de Deus, só vai prosperar se for para a glória de Deus, Deus só vai honrar se for para a glória dele. Eu não tenho dúvida que tudo que a gente faz para a glória de